Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Neste terceiro bloco, eu recebo aqui no programa a Beth Oliveira, que é diretora de planejamento do Ministério Público Estadual, e a Luciana Gadelha, que é psicóloga e também integra o quadro de profissionais da instituição. E elas vêm nos falar aqui de algumas iniciativas do Ministério Público que são voltadas para o público interno e nem sempre são divulgadas, né? E vamos falar também do trabalho voltado para a comunidade. Boa noite às duas, sejam bem-vindas. Boa noite. Começar com a diretora de planejamento, a Beth Oliveira. Eu quero começar falando do projeto Ministério Público na Comunidade. Esse sim voltado para a população, que presta realmente um grande serviço. Como é que está o cronograma de atendimento aos bairros aqui na capital? Bem, o projeto MP na Comunidade, ele nasceu de uma necessidade do Ministério Público brasileiro de aproximar o Ministério Público da sociedade para cumprir melhor a sua função constitucional, que estabelece o artigo 127 da Constituição. Ele iniciou no ano de 2013, na gestão da doutora Patrícia Rego, e está sendo fortalecido esse projeto pelo atual procurador, doutor Oswaldo. Já estamos na 6ª edição, já atendemos quase 8.000 pessoas nesse projeto, né? Agora, na semana do dia 14 ao dia 19 desse mês, estaremos no município de Senador Guiomar, na escola Orlando de Souza Silva. E aí, quais são os serviços oferecidos nesse atendimento do MP na comunidade? Bem, o projeto MP na Comunidade, ele é um processo, na verdade, de atendimento. Ele dura uma semana de realização e a primeira semana de realização nós realizamos o que chamamos de inventário social. Uma equipe de profissionais de diversas áreas do conhecimento do Ministério Público vai no bairro que foi selecionado. Esse bairro também é selecionado a partir de critérios, né, que é alta vulnerabilidade social e alta incidência criminal, e faz um levantamento técnico da situação da execução de serviços públicos naquela comunidade. Nós escolhemos a área de saúde, educação, assistência social e segurança pública. Nesse momento, nós fazemos também o levantamento de situação de violação de direito individual, né, que a gente encontra naquela localidade que precisa ser solucionado emergencialmente. A segunda etapa é o atendimento ampliado, onde toda a estrutura de serviço do Ministério Público vai para a comunidade. E aí a gente agregou um elemento novo, que são serviços dos nossos parceiros. Serviço de saúde, serviço de assistência social, agora o SESC está conosco, o SES, então leva diversas atividades relacionadas à saúde, à recreação, né, biblioteca, enfim, uma série de atividades. Então a comunidade tem aquele momento de fazer a sua consulta, né, pedir seu esclarecimento, enfim. Em relação às questões de vulnerabilidade social, né, os problemas mais graves, como a violência, quais são as principais demandas que vocês têm detectado nessas últimas edições? Olha, nós temos duas questões que são cruciais. Primeiro, a violação de direitos da criança, né, e do adolescente, e negligência com a pessoa idosa. O que nós detectamos? Que trata-se de problemas complexos, porque ele começa dentro da família, se estende para a escola e se estende também para a sociedade. O que nós estamos fazendo? Nós fazemos um atendimento especializado. Essas situações, elas são mais acentuadas quando envolve problema de drogadição. Então, uma equipe, nós temos um núcleo de atendimento psicossocial em dependência química e o Centro de Atendimento ao Cidadão, que tem psicólogos, assistentes sociais, fazem o atendimento na residência e trata desse problema, né, na sua totalidade. Deixa eu falar um pouquinho com a Luciana Gadelha, que é psicóloga e também está ligada às atividades do MP, mais direcionadas ao público interno, né? Os servidores do Ministério Público, que, aliás, aumentou bastante em número, né? Esses últimos concursos. Enfim, quais são as iniciativas que o órgão tem hoje para benefício de quem está lá todo dia no batente? Boa noite, Rogério. Boa noite. Então, uma das principais ações do Ministério Público esse ano está em torno do programa Viver para Servir. É um programa que o nosso Procurador-Geral de Justiça está implantando durante esse período
Ele foi proposto, formulado a partir de uma oficina com os membros, né, os nossos promotores e procuradores, e aí percebemos de fato que é preciso ter um olhar também para um olhar interno, né, e entender o nosso servidor como um ser bio, psico, sócio espiritual, né, entender ele como um ser completo. Antigamente a gente tinha aquela ideia de que no trabalho a gente tem que deixar nossos problemas pessoais em casa. Hoje em dia a gente entende que não é bem assim, né? Que o ser humano é um ser essa completo. tese de que a pessoa é uma só, né? Ela pode até esconder um problema, mas em algum momento aquilo vai prejudicar ela no ambiente de trabalho, né? Exatamente. Como a gente está lá para servir ao nosso cidadão, né, que é o público assim que mais precisa, a gente tem que estar bem para fazer isso. Então nós estamos pensando primeiro num sistema de avaliação dos nossos servidores, na questão da saúde física, saúde mental, autoimagem, autoestima, enfim, ver como eles estão primeiro e depois propor uma porção de campanhas de prevenção e promoção de saúde. Uma questão que aí você pode falar com muita propriedade, porque é psicóloga, é sobre os relacionamentos no ambiente de trabalho. As pessoas que convivem ali, às vezes mais do que com a própria família, né, com algum parente, e isso dá muito problema, né, porque é natural do ser humano o conflito. Nesse aspecto, como é que você vê, o que o Ministério Público tem feito para tornar mais eficiente essa relação entre quem está ali junto? Isso. Nós tivemos um momento inicial que foi uma pesquisa de clima realizada ano passado, para tentar já mapear e levantar quais eram os principais problemas nesse sentido, né? Mas, de fato, a gente tem começado realmente a estruturar algo agora, né? De pensar. A gente sabe que a comunicação, por exemplo, né, é um dos principais motivadores aí para os conflitos organizacionais, questão de benefícios. A gente tem o nosso PCCR sendo estudado agora como uma das ações também que o nosso procurador tem encabeçado. Um bom salário pago em dia resolve muitos problemas também, né? Exatamente. Então a gente está pensando em uma série de ações justamente para melhorar esse clima organizacional. E o programa Viver para Servir é bastante interessante nesse sentido, porque a gente vai trabalhar o ser humano na sua complexidade, né? Não vai segmentá-lo, trabalhar só a questão física, ou só a questão emocional. Enfim, a gente vai tentar ver ele realmente como um ser global e tentar com que ele fique bem não só no trabalho, mas na sua vida como um todo, no seu ambiente familiar também. Quantos funcionários tem hoje o Ministério Público em todo o Estado? Hoje nós temos por volta de 400 servidores, né? Nós tivemos o concurso dos analistas, né? Entraram por volta de 90, 100 analistas, e agora nós estamos com 400 servidores. Deixa eu voltar a falar com a Beth, que é diretora de planejamento do Ministério Público. Beth, esse crescimento e a procura da população pelo Ministério Público, que é cada vez maior, como é que vocês estão encarando isso e trabalhando para conseguir acompanhar esse crescimento da demanda? Olha, esse crescimento é um sonho, né, no Ministério Público brasileiro, porque alguns analistas e juristas entendem que o Ministério Público é pouco conhecido da população. Por ser um órgão de defesa do cidadão e da cidadania, ele é pouco conhecido. No Acre, nós temos o Centro de Atendimento ao Cidadão, que atende, que é a porta de entrada do Ministério Público, que atende em torno de 150 pessoas por dia. Essas pessoas, na grande maioria, levam um problema cuja solução não é no Ministério Público, mas aí ele tem todo o encaminhamento e o esclarecimento. É importante frisar esse aspecto, né? Tem muita gente que chega lá completamente desorientada, né? Que às vezes está precisando muito mais de uma ajuda no campo da assistência social do que no campo jurídico. E aí ele é acompanhado, orientado. Geralmente a nossa coordenadora, né, do CAC, que é a Nazaré Gadelha, ela providencia um veículo, uma pessoa para acompanhar quando é o caso de idoso ou mulher. No caso de mulher que precisa de uma assistência maior, então da área rural também, então esse crescimento da procura, e no Acre também, em Rio Branco em particular, aumentou sobremaneira a partir desse trabalho na comunidade, que a gente vai e explica. Fizemos uma pesquisa no bairro Taquari, inclusive, em 800 residências, e a nossa equipe vai esclarecendo, dizendo o que é o Ministério Público, a que ele se propõe, né, e abrindo as portas. Então, a gente está com um conjunto de projetos que é justamente para atrair o cidadão para procurar. E esse ano de 2014, a gente já passou da metade, né? Como é que está a questão do planejamento das metas, né? Temos ainda aí o segundo semestre inteiro. O que vem por aí? Olha, tem muito trabalho. O nosso procurador-geral, doutor Oswaldo, ele
ele tem um pique de trabalho muito grande. Então, o nosso planejamento ele está estruturado em 3 grandes eixos. O primeiro é o de infraestrutura, né? Então, a parte de tecnologia da informação e a parte de melhoria na condição do ambiente de trabalho, móveis, uma estrutura melhor. A gente recentemente foi inaugurado um novo prédio para abrigar alguns setores do MP. Exatamente. É com essa compreensão, né, que a Luciana falou, que a gente precisa estar bem, né, que nós fizemos a mudança dentro dessa diretriz macro, que é melhorar a condição de infraestrutura. Então, a gente tem aí um conjunto de obras, promotorias no interior que estão sendo reformadas, serão entregues brevemente, né? Nós estamos criando as condições para que os prédios do Ministério Público todos tenham acessibilidade, né? Que a lei determina isso, nós, como fiscais da lei, temos que, né, bem obedecê-la. O segundo é a questão da qualidade de vida do cidadão, do humano, né? E o terceiro, que vai para além da nossa condição humana, do salário, né? Que é a qualidade imaterial, digamos assim. Então, o projeto Viver para Servir, ele tem esse viés. Muito bem. Só para encerrar, vamos repetir as datas e os locais dos próximos atendimentos do MP na comunidade. Bem, no dia 19 de julho desse mês, em Senador Guiomar, na escola Orlando de Souza Silva, no bairro Naire Leite. Em Rio Branco, de 26/7 a 3/8, no Parque de Exposições, estaremos lá com um estande belíssimo. Em Sena Madureira, de 11 a 16 do mês de agosto. No Novo Calafate, em Rio Branco, de 18 a 23 de agosto. Em Porto Acre, de 25 a 30 ainda de agosto. Novamente em Rio Branco, de 9 a 13 de setembro, no bairro São Francisco. No município de Tarauacá, de 20 a 25 do mês 10. No bairro 6 de agosto, em Rio Branco. O projeto ele acontece a cada um mês na capital e um mês no interior, para contemplar todos os municípios. E em dezembro, no município de Brasileia. Muito bem. Então, você que acompanhou aí, você já se localizou no tempo, quando chegar na sua comunidade, será a sua oportunidade. Muito obrigado a Beth Oliveira, diretora de planejamento do MP, e a Luciana Gadelha, psicóloga, aqui conosco. Muito obrigado por essa entrevista. Muito obrigada. Obrigada. O Gazeta Entrevista de hoje fica por aqui, agradecendo a sua audiência, desejando para você uma ótima noite, um ótimo fim de semana. A gente volta na terça-feira. Até lá!